meninos, boa tarde. Agora sou eu. Galerinha, a gente vai... Hoje eu ia colocar 3 aulas de matemática hoje, mas tive pena de vocês, sabe? Eu botei uma aula de redação no meio, né? Para poder dar essa quebrada, né? Porque 3 aulas de matemática é pesada, né, galera? Bem, pessoal, eu sou o professor Fábio Frota. Além de coordenador do projeto aqui, trabalho também sempre a matemática junto com vocês. Já estou aí nesse ramo há 19 anos, quer dizer, há 20 anos eu dou aula de matemática já. Comecei com 10 anos de idade, não, mentira, né? Já estou um pouquinho mais velho, tá certo? Mas já estou com 20 anos aí nessa jornada, trabalhando sempre com alunos de pré-vestibular. A gente já veio aí com várias mudanças na educação e no estilo de vestibular aqui no Ceará. E hoje, né, fortalecidamente está o Enem, do qual a gente está tentando cada vez mais aprimorar essas aulas, esses estilos de aula, para que cada vez fique mais fácil entrar na cabeça de vocês esse conhecimento, as 4 áreas, né? A gente está trabalhando linguagens e códigos, ciência da natureza, ciências humanas e matemática, tá? Na nossa parte de matemática hoje, a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar hoje só questões de revisão do ensino fundamental. Isso aí cai demais, pessoal. É o que mais é cobrado na prova do Enem. Você vai ter aí praticamente metade da prova do Enem envolvendo assuntos que revisam o teu ensino fundamental, de 5º a 9º ano, 6º a 9º ano, né? Basicamente, questões que envolvem porcentagem, que envolvem operações com os números inteiros, operações com os números racionais, regras de 3, proporcionalidade, certo? Sistemas de equações. Então, tudo isso são assuntos que você já viu no assunto do seu 6º, 7º, 8º, 9º ano. Hoje o Pedro trabalhou também em função do 1º grau, que é um assunto do 1º ano do ensino fundamental, certo? E a outra aula de matemática será de função do 2º grau. Então, esses 3 assuntos dessa apostila são assuntos de extrema importância. Pode esperar aí no Enem 10 questões envolvendo esses 3 assuntos, tá? Tranquilo? Antes de começar a aula, eu queria dar um aviso para vocês. Pessoal que vai voltar para casa hoje, os alunos novatos, nós ainda não conseguimos o passe livre para os novatos, tá? Mas hoje, o pessoal do FOR decidiu que vocês podem voltar com eles, mas quem for novato, entra pela porta da frente, mostrando a carteirinha que você recebeu ontem da inscrição, tá bom? Carteirinha da inscrição. Os alunos veteranos entram normal pela porta de trás, com o seu passe card, tudo bem? Vamos começar a nossa linha aí. Então, me chamo Fábio Frota, vou trabalhar essas questões com vocês, começando aí com a nossa primeira questão, tá? A teoria, na verdade, a gente vai trabalhar em cima das questões, né? Porque são assuntos que não precisam a gente aprofundar na teoria, são coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, né? Que você trabalha no seu dia a dia, tá? Primeira questão, uma questão que envolve um pouco de futebol, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente está agora acompanhando a Série B, né? A Série C, a Série A. Nós temos aqui, vamos dizer, torcedores aqui até da Série B também. Mas sempre que a gente vai acompanhar aquela tabela no finalzinho do jornal, vai acompanhar primeiramente qual é a colocação do nosso time de coração, né? Depois vamos acompanhar, você olha naquela tabelinha que você vai ter geralmente os pontos que o time está. Temos também o saldo de gols, né? O número de vitórias, o número de derrotas, o número de empates, né? Então todas essas informações vão vir como uma tabela. Você vai ter todos os times que estão participando daquele campeonato com essas informações, acompanhando cada time desse, né? Então essa primeira questão fala o seguinte, ó, vamos ler. O saldo de gols de um time de futebol em um campeonato é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos pelo time. Então, quando eu falo saldo de gols, pessoal, significa o número de gols que o time marcou? É isso? Não. Saldo de gols é o número de gols que o time marcou? Não. Quando eu falo saldo eu tenho que comparar o lucro e o prejuízo. Gol que o time faz, eu vou ter um saldo positivo. Gol que o time leva, eu vou ter um saldo negativo. Por exemplo, se o Vozão do coração do meu povão, que é o meu time de coração, Vozão, Fortaleza. Aí, eita, mas olha, vamos entrar nesse detalhe não, que é pior que a política, né, para dar briga. Mas olha lá, se eu for analisar um time A, tá certo? E esse time marca 10 gols,
mas ele sofre 7 gols. Qual é o saldo dele? 3, concorda? Se ele marca 10 gols, mas ele sofre 7 gols, qual é o saldo dele? 3. E se fosse o contrário, se ele marcasse 7 gols e levasse 10 gols, qual era o saldo dele? Ela falou assim, menos 3, né? Aí é que está a diferença, ó. Se ele marca 10 e leva 7, o saldo dele é 3, mas vamos dizer que é 3 positivo. Agora, se ele marca 7 e leva 10, o saldo dele também é 3, mas é 3 negativo. Beleza pura? Tudo bem, né? Ok. E se eu começo a competição entre as equipes? Digamos que eu tenho um time A e um time B. Ora, se o time A vai jogar contra o time B, se o A faz 5 gols no time B, com certeza o saldo do time A aumenta 5, não é isso? E o saldo do time B acontece o quê? Diminui 5. Mas se eu somar o 5 positivo do time A com o 5 negativo do time B, quanto é que dá? 0. Tá certo? Porque o gol que um leva recebe o sinal de mais. Pois é o mesmo, são os mesmos gols que o outro, só que o outro fez. Então, se o time fez 5 gols, ele levou um saldo de gols positivo. Se ele sofreu 5 gols, levou um saldo de gols negativo. Tá legal? Quando esses times começam a competir entre si, eu começo a olhar na tabela o saldo de gols. Por exemplo, digamos que só tem 3 times. Aí o Ceará está lá marcando 5 gols de saldo positivo, certo? E o Fortaleza está marcando 4 gols de saldo positivo também. Ora, se o Ceará tem 5 gols de saldo positivo e o Fortaleza tem 4 gols de saldo positivo, ao todo já foram marcados quantos gols? 9 gols, não é isso? Se eu tiver só um terceiro time nessa jogada, no final, a soma dos gols não tem que dar 0, porque o gol que um sofre não é o que o outro, o gol que um faz não é o que o outro leva. Então toda a vida grave é o seguinte: se você somar o saldo de gols de todos os times, no final tem que dar quanto? 0. Porque se um time faz 5 gols, o A faz 5 gols no B, o A tem mais 5. E o B tem quanto? Menos 5. Se eu somar mais 5 menos 5, quanto é que dá? 0. Então você tem que se lembrar sempre assim, ó. Saldo de gols, se eu somo os saldos de todos os times, no final tem que dar quanto? 0. Porque o que um faz, o outro leva. O valor é o mesmo, só muda o sinal. Nós chamamos esses números de números simétricos. Mais 5 menos 5, mais 3 menos 3. São números simétricos ou opostos. Tá legal? Pois na nossa questão ele fala o seguinte, ó. Por exemplo, se o time marcou 10 gols e sofreu 3, o seu saldo foi 7. 7 positivo, né? Mas se o time marcou 4 e sofreu 9, o seu saldo foi menos 5, né? Porque são 4 gols positivos, 9 gols negativos. Se eu somar, dá menos 5, beleza? O campeonato cearense de futebol de 2014 foi disputado por 12 equipes. Digamos que sejam 12 equipes, tá? Ao final da segunda rodada, os saldos de gols dessas 12 equipes, né? Eram iguais a... Aí acompanha aí, ó, menos 3, menos 1, menos 3, menos 1, menos 1, 0, menos 1, 1, 2 e 2. Galera, isso aí, desculpa, eu falei errado, são 11 equipes, tá? São 11 equipes. Mas ele falou que o campeonato todo tinha quantas equipes? 12. Ele colocou aí os saldos de quantas equipes? 11 somente. A pergunta é, qual é o saldo de gols da 12ª equipe? Ó, ele te deu todos os saldos das 11 equipes e quer saber o saldo da 12ª equipe. O que você acha que ele tem que fazer? Como é que ele consegue resolver uma questão dessa? Ele te deu os saldos de 11 equipes e falta o da 12ª equipe. Como é que eu faço para saber esse saldo? Primeiro lembre, se ele me deu o saldo de 11 equipes, tá? Se eu somar todas as equipes, quanto é que tem que dar o saldo no final? 0. Por que 0? Porque os números são sempre simétricos. Se uma tem menos 3, tá? Outra teve que ter tido mais 3. Se uma levou 3 gols, se uma recebeu 3 gols, outra tem que ter feito 3 gols.
tá certo? Mesmo que não tenha sido aquele mesmo jogo, mas no final, o saldo tem que dar quanto? 0. Então, como é que eu vou saber o saldo da 12ª equipe? Teoricamente, eu tenho que somar todas as 11 equipes e ver qual é o saldo acumulado das 11 equipes. Pronto. Depois que eu souber isso, eu vejo o que é que eu tenho que fazer com esse número para dar 0. Faz sentido isso? Então, olha aqui uma coisa, ó. Vamos lá, vamos somar tudo. Ó. Em um campeonato, a soma dos saldos de gols de todas as equipes deve ser igual a 0. Por que isso? Porque o gol que uma faz, a outra levou. O que para um é positivo, para a outra é negativo. Se eu somar, quanto é que dá? 0, porque eles são números simétricos, tá certo? Beleza. Pois olha lá agora, eu vou somar. O enunciado da questão ele me deu o saldo das 11 equipes. Eu vou somar todas. Pessoal, só lembrando uma coisa que isso é uma coisa besta, mas como tem gente às vezes que faz um tempo que não estuda, acaba esquecendo. Se eu somar menos 3 com menos 1, quanto é que dá? Cuidado, eu estou somando menos 3 com menos 1, dá quanto? Menos 4, tá legal? E menos 4, menos 3. Acompanha aí, ó. Menos 3, menos 1. Ó, primeiro lá, ó. Menos 3, menos 1, menos 4, né? Aí, vai lá. Menos 4, menos 3. Menos 7. Menos 7, menos 1. Menos 8, menos 1. Menos 9, mais 0. Menos 9, menos 1. Menos 10. Agora, cuidado, tem a parte positiva, ó. Se eu somar esses positivos, todos eles, ó, 1 mais 1 mais 2 vai dar 6, vai? Não tinha dado menos 10, né? Agora cuidado, hein? Quanto é menos 10 somado com mais 6? Menos 4, exatamente. Porque, ó, 10 e 6 tem sinais opostos, não tem? Então você acaba subtraindo. 10 menos 6 dá 4. E colocando o sinal do que é maior. No caso, o 10 é maior do que o 4, do que o 6. Então, coloco o sinal de menos. Conclusão, se eu somar todos esses 11 saldos, vai me dar quanto a resposta? Menos 4. Mas nós aprendemos que a soma de todo mundo tinha que dar 0, não tinha? Se essa soma desses 11 deu menos 4, quanto é que tem que ser o saldo da 12ª equipe para que essa soma dê 0? Mais 4, exatamente. Se a soma toda deu menos 4, a outra tem que ser mais 4, para somar com menos 4 e dar quanto no final? 0. Beleza? Então o coração da questão aí é o seguinte: saldo de gols, se eu somar todos os saldos, tem que dar 0. Como a soma desses 11 aí deu menos 4, a 12ª equipe tem que ter um saldo quanto? Mais 4. É difícil essa questão? Pois é a questão que cai no Enem, tá certo? Questãozinha bem boazinha. Agora, bota para teus colegas fazerem, se todo mundo faz. É uma questão que nem todo mundo faz. Depois que o professor faz, é tão fácil, né? É tão molezinha, né? Mas às vezes a gente vai ler a questão e se atrapalha. Vai ter uma questãozinha bem boa de cair na prova. O Enem sempre pode cobrar essas operações com números inteiros e números naturais. Só recapitulando uma coisa: números naturais são os números que você conta nos dedos: 0, 1, 2, 3, 4, né? Números inteiros são todos os naturais e mais os negativos, né? Diga, minha querida, se conseguiu ouvir. Ela perguntou assim: poderia somar todos os menos, né? E todos os mais agrupando, né? Pode sim, até melhor. Depois somaria um com o outro. Por exemplo, ela fez assim, ó. Soma só os negativos, ó. Menos, ó, 3, 1, 3, 1 e 1. 3 mais 1, 4, mais 3, 7, mais 1, 8, mais 1, 9. Somando só os negativos, menos 9. É assim? 3 e 3, 6, 7, 8, 9. Ah, tem mais outro menos 1 lá, né? Menos 10. Juntou todos os negativos, deu menos 10. Juntou todos os positivos, deu mais 6. Aí pronto, agora menos 10 com mais 6, menos 4. Show de bola. Não precisa ir de um por um não. Posso agrupar os positivos, agrupar os negativos, depois eu subtraio, tá bom? Lembrando que se eu estou somando só negativos, eu somo tudo e o sinal vai ser negativo, né? Se eu estou somando só positivos, eu somo tudo e o sinal vai ser positivo. Agora, se eu faço uma operação de um negativo com um positivo, eu faço é subtrair. Se o de cá deu menos 10, o lado deu mais 6, eu faço é subtrair. 10 menos 6, 4. E colocar o sinal do que é maior. No caso, o 10 é maior, então menos 4. Beleza? Pronto. Se tudo deu menos 4, a outra equipe tem que ser mais 4. Para no final, quando eu somar, dar quanto? 0. Show de bola? Questão fácil essa. Podemos ir para a próxima? Isso aí eu vou... Essa nossa, lembrando, pessoal novato também, pessoal. Todas as nossas aulas são gravadas. E todas elas ficam no site do Academia Enem, tá?
o site oficial da Academia Enem, fica sempre registrado essas aulas em vocês, tá bom?